sentir ali. Né, Tá pensando, demorando demais. "Ô, vida, É. qual o problema?" Oi? Tá ficando grande. Mas qual o problema? Isso é uma Hum, característica da mulher, você acabou de falar e você quer me podar? tá bom. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nós somos o Casal 30 Mais, eu sou a Aline, E eu sou o Rafael. e hoje nós vamos falar sobre as características, né, de homens e de mulheres nessa faixa etária a partir dos 30 anos, né? Nós vamos ver características positivas, nós vamos ver desafios do relacionamento após os 30 anos. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas das características positivas, né, de homens que estão nessa faixa etária. E obviamente que nem em todas elas nós estamos totalmente desenvolvidos, nós estamos ainda em fase de desenvolvimento, mas já teve aí um caminho percorrido, né? Então, na maturidade e na sabedoria acumulada, né, quando nós chegamos nesse estágio de 30 anos ou mais, a gente já tem uma sabedoria, né, já teve uma jornada percorrida, então já teve alguns aprendizados com erros e com acertos, já teve experiências, né, já vivenciamos algumas histórias que vai nos ajudar nas tomadas de decisões, né, naquilo que vai suceder, né, daqui para frente, independência e estabilidade financeira. Então é um momento da vida, né, que nós já temos uma carreira em andamento, né, que é aquela parte inicial dos estudos, do investimento, já passou boa parte dela, então é hora de começar a colher alguns frutos, né? É um momento também que nós já temos uma rotina estabelecida, então já tem uma rotina de trabalho, talvez você já tenha uma rotina de treino, uma rotina de estudo, uma rotina de fazer algum hobby, uma rotina de sair com os amigos em algum momento. É um momento também de autoconfiança e autoconhecimento, né? É um tempo que a gente tem mais clareza dos nossos limites, é um tempo que nós temos mais clareza das nossas emoções, onde nós sabemos até onde podemos ir, né? Aquilo que nos afeta, aquilo que nos estimula, aquilo que nos inspira. Então, coisas que são relacionadas ao nosso ser. Então, é um momento que nosso autoconhecimento ele já está um pouco mais desenvolvido. Obviamente que nós ainda estamos no caminho, mas já foi um bom caminho percorrido até aí. Então, no meu caso, por exemplo, eu sei que eu preciso de, sei lá, 7, 8 horas de sono, porque senão eu não fico bem, porque senão chega uma hora do dia que eu desligo, que eu não consigo mais me concentrar, né? Por exemplo, eu sei aquilo que me estressa e, por exemplo, trânsito me estressa bastante, então eu sei que quando eu vou pegar muito tempo de trânsito, eu vou ficar estressado. Eu sei que quando eu estou estressado, muita coisa, assim, eu tendo a ficar mais quieto, né? O homem por si só, ele já é de poucas palavras, ele já é quieto, mas quando a gente está mais sobrecarregado, a gente fica mais quieto ainda. Acho que um pouco diferente das mulheres que querem se abrir, que querem expor, que querem falar sobre, não. A gente quer ficar ali no nosso momento, a gente não quer falar sobre aquilo, porque isso vai me fazer voltar para aquela situação e é tudo que eu menos quero. Né? Então, tem algumas questões aí, né, práticas, que nessa altura do campeonato a gente já sabe lidar melhor do que alguns tempos atrás. Bom, gente, agora chegou a nossa vez de falarmos, né, sobre as características das mulheres. E normalmente, né, nós vemos que a mulher com mais de 30 anos, ela já tem uma maturidade emocional, né? Então, ela consegue comunicar as coisas com mais objetivo, né? Claro que aí a gente vai falar também sobre cada temperamento, tem pessoas que se abrem mais, tem pessoas que se abrem menos, mas normalmente, após os 30 anos, você já tem ali uma maturidade emocional um pouco mais desenvolvida, né? Você sabe aquilo que você gosta, você sabe aquilo que você não gosta, você consegue expor isso de uma forma mais clara, né, para a pessoa. Claro que, né, todo mundo tem aquela dificuldade de conversar determinados assuntos, isso é normal, mas normalmente a gente já consegue fazer isso com mais clareza, né? A independência financeira e emocional, também por conta de alguns relacionamentos que nós já vivemos e tudo mais, a mulher, ela, nessa fase, ela tende a querer estar mais independente mesmo, né? E quando eu digo independente, eu não estou querendo dizer que ela vai ser completamente independente do homem, mas ela já tem a sua vida, ela já trabalha, ela já tem a sua rotina, assim como foi falado aqui, né, sobre os homens, mas emocionalmente ela vai evitar, por exemplo, relacionamentos que ela tem uma certa dependência, seja ela financeira e principalmente emocional. Nessa fase da vida, a mulher ela começa a ficar muito atenta, né, àqueles relacionamentos tóxicos, né, aquelas pessoas que emocionalmente vão fragilizá-la.
Provavelmente porque isso já aconteceu em algum outro momento, ou porque ela já viu isso acontecer com alguém, mas ela já tem esse estalo, né, esse start de falar: "Não", quando ela percebe isso, ela já se afasta, né. Autoconhecimento, né, a mulher, como eu já falei aqui, ela sabe quais são as suas coisas inegociáveis. Ela já sabe em relação à fé, a valores, a respeito, principalmente, aquilo que ela não negocia, aquilo que ela não abre mão, que ela acha muito necessário ter dentro do relacionamento. Eu me recordo que para nós, né, no nosso relacionamento, é assim que nós começamos a conversar mais, nos inteirar mais, né, nós desde cedo nós falamos muito sobre a questão do que nós queremos, né, amor. Abrindo aqui um parênteses, eu fui a pessoa que quando o Rafael foi me pedir em namoro, eu levei uma lista pra ele. É verdade. É verdade. Literal, eu levei uma lista de verdade, com os pontos, né, onde eu falava pra ele quem eu sou, então eu falei sobre o meu temperamento, aquilo que eu gostava, que eu não gostava. Eu falei: "Ok, eu sou essa pessoa, o que eu espero de você", então eu tinha as minhas expectativas sobre o Rafael, tinha o que eu posso te prometer e aquilo que eu não posso te prometer. Então você vê que a mulher com mais de 30 anos, ela já se conhece bem ao ponto de falar: "Cara, isso aqui eu pra mim é ótimo, mas isso daqui eu não consigo lidar". E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco dos desafios também, né, porque a gente falou um pouco daquilo que são os pontos positivos, que são boas características, mas também tem alguns desafios. Então, para o homem, dentro dessa faixa etária, a partir dessa faixa etária de 30 anos ou mais, ele se torna mais seletivo, né. Então você vai buscar alguém que tenha mais, compatibilidade, por exemplo, de propósito, né, aquilo que espera para a vida, de rotina, de coisas em comuns, de valores, daquilo que acredita, né, dentro de religião, dentro de ideologias. Algo também que é um desafio são as experiências anteriores, né, que moldam as nossas expectativas. Então, você já talvez teve algumas experiências anteriores, né, e se você não teve, você ouviu algumas experiências, você participou de algumas histórias que podem criar regras rígidas. Então, você acaba, né, criando muitas regras e muitas regras rígidas que pode ser um desafio, que pode ser um limitador. E também o medo de se comprometer, o medo de se tornar vulnerável, e daí entra, né, naquilo de você ter receio de expor as suas fragilidades, né, que vai também incorrer em atrasos de conversas importantes, né. Então todas essas questões para o homem nessa fase chega a ser um desafio, então ser seletivo demais, né, ficar muito preso a experiências anteriores, criar muitas regras rígidas e o medo de se abrir. Bom, e aqui no caso das mulheres, né, alguns desafios, é a questão da pressão biológica, né, social, sobre a maternidade, sobre a vida da mulher, né. Passa de um certo ponto, você tem aquela pressãozinha, né, de: "Poxa, mas não conhece ninguém, nossa, mas eu tenho que estar passando, e aí?". Então isso realmente é ruim, né, é complicado. Tem também a questão de cicatrizes de relacionamentos anteriores, né. O Rafa comentou um pouquinho, sobre você ter outros relacionamentos. A pessoa de 30 anos pode ser que nunca tenha se relacionado ou se relacionou pouco, mas o fato é que a grande maioria das pessoas já tiveram um relacionamento, né. Já tive namoro, já tive noivado também, que graças a Deus não deu certo, né, porque estamos aqui agora. Mas você tem cicatrizes, né, você tem o seu tempo de passar por tudo isso, de esperar as coisas cicatrizarem. Então, quando você vem com algumas cicatrizes de alguns relacionamentos, você chega a ter um medo, né, de repetições de padrão. Então, a questão de desrespeito, de silenciamento, algumas questões que eram muito ruins no seu antigo relacionamento, você às vezes, pode correr o risco de não dar o crédito para a pessoa que está com você, né, de sempre ficar naquela dúvida, né, de: "Ai, nossa, será que agora, né, isso vai acontecer de novo?". Então, é muito importante haver a questão da comunicação também, né, de você saber que ele não tem nada a ver com aquilo que eu vivi, né, ele não é a mesma pessoa que se relacionou comigo antes, graças a Deus. E a gente vê que a gente pode ter alguns problemas se a gente simplesmente colocar no outro, afogar o outro daquilo que ele não fez para nós, né. Também tem a questão das expectativas, né, claras, elevadas. Uma coisa que eu falo para o Rafa é que ele nunca na vida vai poder falar que ele entrou enganado nesse relacionamento, porque, né, amor, Sim. ele sabe exatamente aonde ele estava entrando, mas eu sei, eu entendo que talvez, né, em algum momento isso possa ter parecido muito louco, né. "Nossa, mas parece que a pessoa ela é muito exigente", e na verdade é só uma característica, é uma clareza que é muito saudável, né. Então, essas e tem muitas outras, a gente trouxe
pouquinho de compilado sobre alguns desafios, né, no relacionamento após essa idade. E eu acho que de todos esses que nós comentamos, eu acho que fica para ambos os lados a questão mesmo de expectativas e daquilo que a gente deposita no outro com base daquilo que a gente já viveu, né? Então, a necessidade de conversar, a necessidade de alinhar principalmente, mas é importante a gente poder ter esse momento aberto, inclusive naquilo que o Rafael comentou, né? Das coisas que para ele são difíceis às vezes, né? Também ter a questão do outro lado, a pessoa que está com você também te dar essa oportunidade, né, de entender que você está vivendo um momento, que você às vezes vai se lembrar de alguma situação, né, que você vai ter algum gatilho. Então tem que ter esse caminho de diálogo, mas principalmente, né, esse caminho de maturidade, de você também entender o momento do outro, o momento de fragilidade do outro. Pessoal, e como que isso impacta, como que isso influencia na dinâmica do relacionamento? Né, então essas diferenças, essas semelhanças, elas trazem algumas potencialidades, né, então olhando para o lado do homem, o homem é aquele que vai trazer estabilidade, é aquele que vai trazer foco, né, a mulher, no caso, ela vai trazer a profundidade emocional, ela vai trazer, a direção de valores. E aí a gente tem um ponto importante, né, que é a questão, é um risco, né, que o homem ele é muito pragmático, né? E a mulher ela é mais sensível. Então, só nisso a gente já vê que pode dar ruim ali, né, nessa situação. Isso pode virar um conflito se não tiver uma tradução, né, daquilo que eles estão falando. E principalmente, né, e eu vejo que conosco nós parecemos dois polos diferentes, né, em relação à comunicação. Às vezes, para comunicar uma coisa, eu utilizo certos tipos de palavras, e o Rafael utiliza outra. Então pensa na Torre de Babel, né, que às vezes pode acontecer dentro do seu relacionamento, né? O homem, ele é da ação, de resolver, a mulher, ela é do sentir, né? E muitas vezes a mulher, ela pode falar, poxa, mas eu tô te trazendo uma situação, eu só quero que você me ouça, eu quero desabafar, eu não quero que você resolva a minha vida, eu não quero nem que você resolva, aí eu já tenho a solução, né? Então, a mulher, ela precisa ser acolhida, né? E em questão à linguagem também, uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, eu sempre pergunto pro Rafa, ok, o que que você quer dizer com isso? O que que isso significa para você? Porque logo no começo do nosso casamento, eu percebia que tinha algumas coisas assim que eu falava, não é possível, sabe? Que parece que, nossa, que do nada essa pessoa mudou. Mas é que, na verdade, a nossa comunicação ela precisava ser mais efetiva. E eu precisava entender a intenção do Rafael de me falar algumas coisas, né? E eu percebia que, às vezes, alguma palavra, alguma coisa que ele colocava, não necessariamente era aquilo que eu achava que ele estava dizendo, ele queria dizer outra coisa. Então é importante haver essa tradução, né? O que alinhar a linguagem um do outro. Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro também é cuidado com a necessidade muito grande de você querer ser exatamente gêmeos, ser tudo igual, porque nós somos duas pessoas completamente diferentes, né? Em tudo. É claro que nas coisas muito importantes, no que é inegociável, nós somos exatamente iguais, né? No quesito de fé, no quesito da visão de família, de todas as outras coisas. Mas nas outras coisas que são acessórias, nós somos muito diferentes. E nós temos aprendido a lidar com as nossas diferenças, né? De uma maneira muito branda, eu acho que até a gente pode falar, né? De uma maneira Uhum. muito muito calma, muito tranquila e vivemos muito bem sendo totalmente diferentes nos nossos gostos, né. Então é importante ter essa questão de compatibilidade, mas o respeito, ele precisa estar sempre em primeiro lugar, né. O amor, ele traz respeito, né, o amor respeita, o amor ama, o amor cuida e o amor quer ver bem, né. Então não é só sobre, eh, ser semelhante, né. As diferenças, elas estão para nos complementar, elas não precisam nos afastar como a gente vê muito, né. Sim, e acho que muito alinhado a isso, né, então falando, daquilo que traz uma potencialidade e daquilo que são riscos do relacionamento, como a gente acabou de colocar, qual que é o antídoto, né, como que a gente remedia essa situação? Então, não tem como fugir do diálogo, né, não tem como fugir, dos acordos, dos alinhamentos, né, acho que esses temas eles precisam vir para a pauta, né, senão é isso que a Aline acabou de falar, senão vira aquela torre de Babel, senão a pessoa fala uma coisa, você entende outra, você fala uma coisa, ela entende outra, e se a gente for até ver um pouco mais a fundo, é isso que acaba gerando os conflitos, né. Então, o antídoto, o remédio, nós vamos explorar esse tema, acho que a comunicação ela é um tema essencial, e óbvio que ela vale um episódio só para esse tema, só para a gente falar sobre isso, destrinchar, talvez nem só um, Alguns mas episódios. alguns episódios para a gente tratar disso, mas, gente, o diálogo, né, os acordos, expor aquilo que quer dizer, perguntar é de fato super essencial. Eu acho que nessa comunicação também, eh, tem
tem aquela questão de você entender com quem que você está falando. Está falando com uma pessoa que você ama, né? Então, eh, evite o conflito e tente a resolução. E muitas vezes vocês vão perceber que as coisas estavam era muito mais fácil ser resolvidas se vocês conversassem, né. Então, buscar sempre se reconciliar e estar bem com a pessoa que você ama é muito mais fácil do que querer toda hora ficar medindo forças, né. Graças a Deus a gente sempre buscou a questão do entendimento, né, do tem alguma coisa, algum ruído aqui, e a gente sempre buscou o caminho de resolver esse ruído, de entender o que estava acontecendo. Gente, é isso que nós temos por hoje. Esse foi o conteúdo, né, do dia. Então, queria que você comentasse aqui o que você achou, se você gostou, se não gostou, o que você pensa sobre cada coisa. Então, comenta aqui, faça suas perguntas, traga seus exemplos, sua vivência, né? E nós vamos juntos aí conversando e dialogando sobre isso. Muito importante, nos siga no Instagram, na nossa página aqui do YouTube. Manda para as pessoas que você conhece, às vezes você pode abençoar a vida de uma pessoa simplesmente por compartilhar um conteúdo, é de graça, a gente já agradece demais. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Podem ser assim, e tem também uma questão de às vezes. Bom, nós vamos falar um pouco. Você casou com uma mulher.